Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de um episódio que está registrado no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 10, versos 39 a 42. Episódio este que nos coloca diante de um colóquio, um diálogo que Jesus estabeleceu com duas irmãs, Marta e Maria. É um texto breve, mas rico de significados, rico de mensagem e reflexão para as nossas vidas. Temos muito o que aprender com este texto. Eu falarei um pouco sobre ele, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós pregamos o Evangelho do Cristo, nós proclamamos o Evangelho do Cristo sempre de forma muito comprometida com o texto bíblico, sempre proporcionando a vocês uma leitura objetiva, uma leitura direta, uma leitura desvinculada de vieses ideológicos, denominacionais, enfim, aqui nós buscamos entender o Evangelho a partir da sua essência, a partir daquilo que nele é mais autêntico, que o identifica e que nos possibilita um retrato mais claro acerca do Cristo, o proclamador deste Evangelho. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos levar essas reflexões, essas aulas, estas homilias a um número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, o texto que eu trago para a nossa reflexão hoje está registrado no capítulo 10 do Evangelho escrito por Lucas, versos 39 a 42, que nos coloca diante de um colóquio, de um diálogo breve que Cristo teve com Marta, propriamente, para sermos mais diretos, e que nos traz alguns pontos de reflexão que eu julgo bastante relevantes. Bem, neste diálogo, neste episódio, Jesus provavelmente estava na casa de duas irmãs, Marta e Maria, que no Evangelho segundo escreveu João, aparecem relacionadas a Lázaro, são identificadas como as irmãs de Lázaro. E aqui em Lucas, Jesus está muito provavelmente no lar desta família de Betânia, e nós encontramos uma reação distinta, uma postura distinta entre estas duas irmãs. Primeiramente, vemos Maria sentada aos pés de Cristo, posição esta que para além, que não pode ser interpretada fora de seu contexto histórico, haja vista o risco que um tipo de interpretação como esta pode depreciar um texto como este, conduzindo diríamos hoje, a uma leitura mais de viés mais feminista, que talvez encontraria aqui uma representação de um Estado patriarcal, de uma sociedade patriarcal que subjugava a mulher
a ficar sempre numa posição submissa diante do homem, o homem em pé e a mulher aos seus pés, como vemos, como Lucas nos descreve aqui no evangelho, aqui em seu evangelho, poderia nos conduzir a esta interpretação de viés mais feminista, de viés mais ideológico. Ora, é certo que Jesus viveu numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Entretanto, não há nada de patriarcalismo ou machismo nesta descrição que Lucas faz acerca do Cristo e Maria, porque esta era a posição natural de um aluno diante do seu mestre, de um aluno diante de seu preceptor, de um aluno diante de seu professor. Aqui, Jesus não assume uma postura machista diante de diante de Maria, mantendo-a aos seus pés. Não se trata deste tipo de interpretação aqui. Se trata, sobretudo, da posição humilde de um aluno diante de seu mestre. Posição esta, repito, muito comum e natural nos dias de Jesus, não apenas no mundo oriental, mas também no mundo ocidental. E sejamos bastante francos, principalmente nós, professores que vivemos o dia a dia de uma sala de aula, quanta falta nos faz alunos que tenham a mesma humildade, a mesma atenção, o mesmo respeito que Maria apresenta diante do Cristo. Oxalá que tivéssemos alunos assim respeitosos com os seus professores, não um respeito passivo, incondicional, a ponto de não apresentar ao mestre suas dúvidas e seus questionamentos, mas que, além desta postura respeitosa, também trazendo consigo um coração, uma alma aberta, uma alma desarmada, a fim de ouvir um pouco mais aquele que lhe tem muito a ensinar. Não é este o retrato, não é esta a relação que hoje vemos entre aluno e professor, entre alunos e mestres. Mas aqui nós estamos diante de um cenário ideal. O mestre consegue ter todo o respeito e a atenção de sua aluna. Aluna essa que permanece aos pés do grande mestre. Marta, sua irmã, se incomoda com isto. Marta, sua irmã, atarefada, vendo esta ociosidade de Maria, e este tempo de ócio de Maria é um tempo extremamente construtivo, tempo que nós precisamos cultivar, diante desta postura de Maria, Marta, que estava cheia de afazeres, se incomoda e pede a Jesus que importunasse, constrangesse Maria a fim de que esta fosse ajudar sua irmã Marta. Ora, Jesus então se volta para Marta e diz: Marta, tu estás atarefada com tantas coisas, mas uma só é necessária.
Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Bem, estas duas figuras femininas, bem como muitas outras ao longo das Escrituras, vão servir de inspiração ao pensamento medieval, à imaginação medieval, à criatividade medieval, que verá em muitas dessas figuras uma espécie de alegoria de virtudes, uma espécie de alegoria de virtudes teologais, de qualidades teologais e que são extremamente importantes à vida do indivíduo, à vida do cristão. Dentre estas figuras, nós podemos citar Dante Alighieri, que era um grande conhecedor da Bíblia, que era um grande leitor das Escrituras. Dante Alighieri vai recorrer a essas personagens femininas e projetá-las em sua Divina Comédia como verdadeiras alegorias das virtudes caras ao cristão. Maria e Marta são representações alegóricas medievais. Ambas vão encarnar, ambas vão representar, ambas vão ostentar duas formas, duas virtudes cristãs que têm cada uma a sua importância a seu tempo. Ora, Marta, aquela que estava atarefada, provavelmente se ocupando em realizar um banquete para o seu divino mestre, Marta vai encarnar a vida ativa. Já Maria, por sua vez, vai encarnar a vida contemplativa. Ora, Marta é aquela que faz. Marta é aquela que se ocupa, e aqui se ocupa de forma até mesmo exagerada. Marta é a encarnação da vida ativa. Ora, vida ativa que de nenhum modo foi objeto da censura de Cristo. Cristo adverte Maria pela quantidade de seus afazeres que a desviava daquilo que era essencial, daquilo que era mais importante, daquilo que era mais edificante, daquilo que era mais construtivo à sua vida. E aqui nós podemos nos identificar com essa figura feminina, nós podemos nos identificar com Marta, haja vista que nesta nossa sociedade extremamente ativa, hiperativa, quase sempre nós nos vemos dispersos e distraídos, ocupados com tantas coisas que ignoramos ou esquecemos daquelas que são realmente importantes, daquelas que realmente são essenciais. Estamos tomados por tantos afazeres, somos cercados por tantos estímulos, somos acometidos por tantas distrações que quase sempre não temos tempo para aquilo que é essencial. Ora, nós ainda estamos diante de uma figura que alegoriza a vida ativa, que, repito, é extremamente importante. Porém, não podemos confundir a vida ativa, esta que Marta alegoriza, com o ativismo. São coisas extremamente diferentes, são coisas extremamente distintas. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a vida contemplativa. E esta escolha
não lhe seria tirada, disse Jesus. E aqui, neste nosso mundo hiperativo, nós evocamos a importância desta vida contemplativa, e aqui já faço uma advertência. Quando eu uso o conceito contemplação aqui, eu estou usando o conceito tal qual o Byung-Chul Han, este pensador coreano radicado na Alemanha, utiliza, sobretudo nesse seu livro, A Sociedade do Cansaço. Aqui, numa crítica que ele faz à ideia de atividade postulada pela filósofa Hannah Arendt, ele Byung-Chul Han, resgata um conceito de contemplação que nada tem a ver com aquela ideia de contemplação medieval, com o conceito de contemplação tal qual cultivado por um monge trancado em seu mosteiro ou um budista tibetano. Não, o Byung-Chul Han vai resgatar um conceito de contemplação que qualquer um de nós pode aplicar no seu dia a dia sem a necessidade de suspendermos as nossas atividades ou mudarmos radicalmente de vida e adotarmos, repito, um modelo de existência medieval, monge medieval, de mosteiro ou de um budista tibetano, que nós certamente não iremos aderir, porque são modelos de vida que reservados apenas aos vocacionados a isso. Não é o meu caso, não sei se seja o teu, mas o Byung-Chul Han nos apresenta o conceito de contemplação, que é um conceito que nós podemos aplicar em nossas vidas e que aparece aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, que é a necessidade que hoje nós temos e que nos é roubada pelos inúmeros estímulos que nos acometem, de darmos uma pausa em nossa rotina, de encontrarmos uma pausa em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, a fim de observarmos, ouvirmos, olharmos de forma mais vagar e profunda o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, a vida que nos salta aos olhos. O que nos falta hoje são estes momentos contemplativos por meio dos quais nós abrimos mão de determinados afazeres, ainda que por um breve espaço de tempo, para olharmos com mais profundidade sobre as coisas, para olharmos com mais vagar sobre as coisas e buscar abstrair delas toda a sua riqueza, todas as suas lições, tudo aquilo que elas nos têm a apresentar e que são coisas, elementos, enfim, lições que nos ajudam a repensar melhor a nossa vida, a repensar melhor a nossa existência, a nos colocarmos num caminho mais feliz. Marta incorpora talvez uma ideia de atividade. Marta incorpora talvez um conceito de atividade que, se atualizássemos, se contemporanizássemos, se o contemporanizássemos com os nossos dias, representaria essa rotina de vida, esse estado de vida, de existência, que já não encontra mais um tempo
para sentar, para ouvir, para aprender, para crescer e para encontrar outros horizontes, outras possibilidades de vida. Maria, por sua vez, também nos tem muito a dizer. Nós que hoje, repito, já não temos a paciência em ouvir, em aprender. Hoje todos nós ostentamos as nossas certezas ou pseudo-certezas, porque essas quase sempre não passam pelo crivo da reflexão, são coisas que aprendemos sem estabelecer diante delas uma postura mais crítica, sem depurá-las, sem filtrá-las, enfim. Nós que hoje estamos fechados em nossa redoma de certezas, em nossa redoma de valores, em nossa redoma de dogmas, já não nos abrimos mais, já não nos desarmamos mais, já não temos mais a disposição para sentar e aprender com aquele que tem muito a nos ensinar. E este, mais ainda, o Cristo, que um dia morreu no alto da cruz para pagar o preço pela nossa condenação, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje está entronizado ao lado do Pai. Ora, já não temos mais tempo para cultivar aquilo que é essencial. Jesus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. E aqui, como professor, né, eu me sinto extremamente gratificante por essas palavras do Cristo. Por quê? Porque não há uma parte, não há uma esfera da vida que nos traga tantos benefícios, senão esta do indivíduo que tem a humildade de se colocar numa posição de ouvinte para ouvir, para aprender, para se deixar ser afetado por aquele que sabe um pouco mais, por aquele que conhece um pouco mais, por aquele que entende um pouco mais. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe seria tirada. Ela escolheu justamente dar uma pausa, dar uma quebrada, dar um break no seu cotidiano para ter contato com aquilo que é necessário, com aquilo que é essencial, com aquilo que tem um valor inestimável, um valor incalculável. Ora, Maria optou pelo melhor da vida. Maria escolheu a essência da vida. Maria escolheu o que é mais maravilhoso na vida. Marta talvez tenha escolhido os afazeres cotidianos, triviais e banais que se repetem todos os dias e que nos leva, nos conduz de um ponto a outro, e isto sempre. Maria, por sua vez, escolheu aquilo que poderia lhe levar à glória, lhe levar à eternidade, lhe levar ao sublime e ao divino. Esta escolha mereceu o elogio de Cristo, e isto Jesus não tiraria de Maria. Ora, são duas alegorias, recorrendo aqui à criatividade de um Dante Alighieri, a imaginação do homem medieval, a alegoria da virtude ativa e a alegoria da virtude contemplativa. Repito, essas duas virtudes são importantes. Há tempo que precisamos ouvir,
aprender, estudar, conhecer, construir conhecimento. Mas há tempo que precisamos transformar isso em ação, que precisamos agir, que precisamos atuar. São tempos distintos, que na perspectiva do Evangelho não se excluem, pelo contrário, se completam. Portanto, tenhamos a sensibilidade a fim de que nós não percamos nenhum desses tempos. O tempo que requer a minha ação, o tempo que requer a minha prática, o tempo que requer uma atitude de minha parte, um movimento de minha parte, mas também este tempo que exige de mim a suspensão de todas as minhas atividades, a fim de que eu me recomponha, a fim de que eu me reconstrua, voltando o meu olhar atento, o olhar da alma, voltando o meu ouvido atento, o ouvido da alma, para conhecer melhor aquilo que nos é necessário, aquilo que me é necessário, aquilo que me é essencial, aquilo que é indispensável para a minha vida feliz, para uma existência plena, para uma existência maravilhosa. Não nos esqueçamos deste tempo contemplativo que hoje, repito, nos é quase sempre tirado por conta de tantas ocupações, de tantas imagens, de tantos estímulos, de tantas mensagens que nos afetam cotidianamente. Lembremos-nos do tempo da pausa contemplativa que nos coloca diante daquilo que de fato é essencial e necessário à nossa existência. Jesus já fez menção dele em seu tempo, e nós que temos um pouquinho de serenidade, um pouquinho mais de racionalidade, por assim dizer, não podemos negar a importância desta menção feita por Cristo e do tempo de construção e crescimento que ele nos apresenta. Gozemos também, aprendamos a fruir também destas pausas contemplativas, porque só por meio delas nós podemos erigir uma vida fundada, calcada, erigida, arquitetada, construída sobre fundamentos sólidos, fundamentos consistentes, fundamentos inamovíveis. Fruamos também deste tempo contemplativo para o nosso crescimento, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento humano. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de tecer aí embaixo o teu comentário, deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito. Um forte abraço e até a próxima.